Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Comigo agora a Ludmila Bahia. Olá, Ludmila. Boa noite de novo, né? Boa noite, Jéssica. Agora a gente fala aqui direto da bancada, conversando sobre algumas notícias desta quarta-feira. Vamos começar com as telas importantes aqui para Patos de Minas em relação à pandemia do Covid-19. A gente começa aí com a primeira tela dos casos que são então informados nas últimas 24 horas, o boletim comparativo, né? Bom, Ludmila, a princípio então são 36 novos casos nesse período aí desses informativos. A gente segue uma piora com os dados da Covid-19 em Patos de Minas, visível por esse boletim epidemiológico. Nós temos, além desses 36 novos casos, que não são exatamente casos que foram confirmados exatamente de terça para quarta-feira, porque a gente sabe que, principalmente pelo sistema público, pode acontecer uma demora para que esses exames fiquem prontos, sejam realizados. Mas a gente teve aí, nessas 24 horas, portanto, 36 novos casos somados aos já infectados em Patos de Minas. Outro número que a gente fica preocupado também, Jéssica, é que aumenta ainda mais a quantidade de pessoas que se recuperam da Covid-19 em casa. Esse é um outro dado que chama a atenção, que levanta a preocupação. E uma outra questão que também é motivo de preocupação, é motivo de alerta, é que não apenas aumentaram os casos de pessoas internadas, mas muitas dessas pessoas ocupam leitos de UTI. Olha só, ontem eram 4 pessoas ocupando leitos de UTI, hoje mais que dobrou, 9 pessoas requerendo tratamento mais próximo, tratamento intensivo contra a Covid-19. Vamos ver como que esse número impactou na ocupação hospitalar nessa segunda tela. Então, aí mais que dobrou, como você apresentou, e também no número de ocupação hospitalar, como já é de se esperar, né? Olha como é que reflete diretamente como temos mais pessoas internadas em leitos de UTI, entre suspeitos e confirmados. Dobrou, né? Ontem eram 6, hoje 12 pessoas. E olha como é que o percentual sobe severamente, tanto em hospitais públicos quanto públicos e privados também. E é aquele momento de alerta e mais ainda de cuidado, o percentual chegando a 60% de ocupação no geral aí, mas quando a gente analisa só a Covid, por exemplo, ali, se a gente focar em leito público e privado de UTI, metade já ocupada, Jéssica, em Patos de Minas. Bom, Ludmila, nas últimas semanas eu lembro que a gente noticiou alguns dias em que o número de casos registrados foi menos de 10, né? Então hoje a gente vai para 36 casos e isso também tem acontecido em outras cidades da região, que é o que a gente mostra agora com o mapa do Plano Minas Consciente. Muitas macro-regiões regrediram aí nas ondas, né, do Plano Minas Consciente. Ao todo, então, 7 regiões retornaram para as ondas amarela ou vermelha e apenas 3 se mantiveram na onda verde. As macro-regiões centro, centro-sul, norte e oeste saíram da onda verde e retornaram para a onda amarela. As macro-regiões sudeste, sul e Vale do Aço permaneceram na onda amarela. Apenas as macro-regiões noroeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul permaneceram na onda verde do programa. E, Ludmila, então Patos de Minas também permanece, mas há o receio, né, visto que os casos só aumentam. Os casos só aumentam e semana a semana a gente tem aí uma piora nesses indicadores. O que mantém a região aí na onda verde, Jéssica, é talvez esse indicador, porque temos ainda leitos para atender esses doentes de Covid-19. E nessas outras regiões, como a gente viu uma regressão de ondas, a gente viu agora muito mais regiões coloridas de vermelho, mais regiões coloridas de amarelo e só 3, apenas 3 agora na onda verde do Plano Minas Consciente. E talvez porque tenhamos aí uma maior disponibilidade de leitos, mas quando esse indicador apresentar uma piora, não resta outra alternativa. E não necessariamente tem que se esperar a próxima semana para a nova reunião do Comitê Extraordinário do Covid-19 para que seja repensado tudo isso. A gente já anunciava essa questão, essa possibilidade de piora
piora, a gente já falava isso antes da eleição e infelizmente isso se concretiza agora e no movimento em que as pessoas já começam a elaborar, já começam a pensar o seu fim de ano, como é que vai ser reuniões em família, se não, se vai viajar e mais do que nunca é o momento de repensar, porque a gente tem piora nos índices, não só na região, bem como a gente acabou de ver no estado e não é diferente com relação ao país. Para a gente encerrar esse assunto das ondas, só a gente coloca agora na tela a situação de Patos de Minas, que também foi atualizada no programa Minas Consciente. E essas ondas, então, esse mapa de Patos de Minas, essa nova determinação, vale a partir do dia 5 de dezembro, né? E vale por 7 dias. Mas ela pode ser revista a qualquer momento, viu, Jéssica? Ela é um prazo, né? Porque toda semana há essa reunião do comitê especificamente para tratar das ondas, em que momento cada macro ou micro do estado vai estar. Mas quando o governo ele analisa esses indicadores e observa que houve uma piora, essa regressão pode ser imediata. Então não necessariamente tem que esperar uma semana para ter aí uma mudança. Mas por enquanto, apesar de um crescimento muito grande, da UPSA estar em colapso, de ter um crescimento e uma demanda tanto de leitos hospitalares no sistema público e privado, a gente tem aí um certo fôlego, mas resta saber até quando vai durar. Bom, Ludmila, e esses novos casos têm impactado muito, né, na questão da demanda hospitalar e o Hospital Regional Antônio Dias ainda busca médicos, né? A gente mostrou no dia 25 de novembro que o Agarrad estava com o chamamento público aberto, mas desse chamamento apenas 2 médicos então foram contratados. Agora foi aberto um novo edital aí e agora são 10 vagas ofertadas e isso é muito importante porque esses médicos vão atuar, né, junto aos pacientes com sintomas de Covid-19 no Hospital Regional Antônio Dias. Então, o que se percebe é que há uma dificuldade aí para conseguir encontrar esses médicos, para que esses médicos se candidatem, tenham interesse por essas vagas. Sempre teve essa dificuldade. A gente viu quantos chamamentos emergenciais foram necessários para poder cumprir e ocupar as vagas do hospital de campanha. No Hospital Regional Antônio Dias não foi diferente, foram vários chamamentos e agora reforçando esse. O que chama a atenção, Jéssica, é que há poucas semanas a conversa era completamente, o Estado pretendia fechar as vagas disponibilizadas para tratar as pessoas com Covid-19 no Agarrad. O governo de longe esperava esse aumento importante de casos também na região do Alto Paranaíba e Noroeste, com uma demanda muito crescente por leitos também no Agarrad. Então, essa questão a gente já falou várias vezes. Às vezes o governo deu vários passos e teve que voltar outros tantos porque tomou uma medida precipitada, mas antes que fosse concretizado tudo isso, já teve o entendimento que essas vagas seriam mantidas e agora a gente reforça e de novo vê que se há essa preocupação para a contratação de mais médicos é porque o cenário daqui para frente que o próprio Estado vislumbra não é um cenário tão positivo quanto nós esperávamos. Bom, esse chamamento fica aberto até o dia 7 de dezembro e a gente vai acompanhando para ver se agora sim essas vagas serão preenchidas e qual vai ser o cenário, né, que vai se desenhar nos próximos dias.